Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH, UNL. A minha apresentação chama-se Ficção Científica Social e faz um gancho muito bom com a última apresentação, porque eu também vou falar de heterotopias, vamos ficar todos muito tópicos. E em janeiro deste ano, Cory Doctorow, que toda a gente conhece, escreveu um artigo de opinião e, entre as várias coisas que ele dizia lá, um parágrafo que me chamou a atenção foi o seguinte: now I will stipulate that science fiction writers often think that they're predicting the future. The field lays claim to various successes, from flip phones to the web, waterbeds to rocket ships, robots to polyamory. Obviamente, o Cory Doctorow não concorda com esta opinião de que os escritores de ficção científica andaram a prever o futuro. Aquilo que ele diz é que eles simplesmente inspiraram o futuro. O meu propósito aqui é dizer que o Cory Doctorow também não tem razão e que não se pode nem falar de inspiração, nem falar de previsão. E vou pegar precisamente num dos exemplos que ele deu, e que é um exemplo que me é querido, quanto mais não seja porque é o tema da minha tese de mestrado, que é precisamente a questão do poliamor. E, portanto, eu na primeira parte da apresentação vou pôr em causa esta questão da causalidade inspiracional. Depois, na segunda parte, vou falar do papel das ciências sociais, ou do não papel das ciências sociais na ficção científica, e depois vou falar da questão da heterotopia. Ora bem, poliamor tem uma história muito engraçada, porque as primeiras pessoas a inventarem a palavra, e já agora poliamor define-se como a suposição de que é possível, válido e valioso manter relações íntimas, sexuais e ou amorosas com mais do que uma pessoa ao mesmo tempo, com o consentimento de todas as pessoas envolvidas. A palavra foi inventada pela primeira vez por um grupo neopagão, sendo que as pessoas que inventaram a palavra criaram uma espécie de igreja, por assim dizer, uma espécie de movimento religioso que foi buscar o seu nome diretamente a uma entidade religiosa ficcional criada por Robert Heinlein no livro Um Estranho numa Terra Estranha. Para quem não conhece a obra, Um Estranho numa Terra Estranha, nós temos um humano que foi criado desde a nascença por marcianos, é trazido para a Terra e quando chega à Terra ele tem um domínio da linguagem marciana, obviamente, que lhe permite fazer uma série de coisas impossíveis e, portanto, ele tenta ensinar às pessoas essa linguagem, não consegue enquanto linguista, então funda uma pseudo-religião para ensinar às pessoas aquilo que, na verdade, é uma língua diferente que lhe daria competências diferentes. E uma das práticas desse humano criado por marcianos é precisamente a questão dos relacionamentos amorosos e sexuais livres. E essa tal igreja ficcional que aparece no livro, que é a Igreja de Todos os Mundos, os primeiros criadores da palavra poliamor, criaram efetivamente uma igreja de todos os mundos e então surge aquela ideia de que o poliamor então é um devedor direto daquele livro específico do Robert Heinlein, porque se não fosse o livro não havia a igreja, se não havia a igreja não havia a palavra, como não havia a palavra, então nós agora não teríamos poliamor. Ora, isto a mim parece-me um bocado estranho, porque há aqui uma série de descontinuidades. Primeira descontinuidade: se o poliamor, visto como alguma coisa assim muito recente e um tanto ou quanto vanguardista, etc., seria de supor então que o próprio Robert Heinlein à partida também fosse visto mais ou menos como vanguardista. E na verdade, na altura dele, havia muita gente que achava que o Robert Heinlein mais valia arrumar as botas e ir para casa porque estava a encher de pó o mundo da ficção científica. Não só ele estava a encher de pó para alguns autores da época o mundo da ficção científica, como inclusivamente vários outros autores trabalharam temas relacionados com a questão do corpo e com a questão da sexualidade mais ou menos na mesma altura que o Robert Heinlein e trabalharam cobrindo os mesmos tópicos. Por exemplo, da não monogamia, temos o The Harrod Experiment, que trabalhou precisamente essa questão, e houve outros autores de ficção científica, quanto mais não seja precisamente a Ursula Le Guin com A Mão Esquerda das Trevas, a criarem obras muito mais problemáticas e muito mais aprofundadas em termos de análise de questões sexuais e de género
do que o Robert Heinlein, ponto número 1. Ponto número 2, se nós vamos olhar para o movimento poliamoroso desde o seu princípio e contemporâneo, nós encontramos um movimento social muito ligado à questão da não discriminação sexual, da não discriminação de género, muito sex positive, etc, etc. Nós vamos ler Um Estranho numa Terra Estranha, nós encontramos exemplos claríssimos e óbvios de homofobia, nós encontramos exemplos claríssimos e óbvios de sexismo, de discriminação racial, etc, etc. E, portanto, começa-se a esgaçar esta linha suposta de inspiração direta, como é que uma coisa que vem inspirar a outra depois acaba a ser tão diferente, não é isso? Será que já não estamos, de certa forma, a criar uma narrativa atrás desta coisa da inspiração? E depois há um outro elemento. Há um investigador chamado Michael Rios que, a certa altura, comenta esta questão e ele diz o seguinte: portanto, eu vejo o poliamor, isto estou a citá-lo a ele, como um produto dos tempos e que estava a ser criado e explorado de forma independente por muitas pessoas em muitos lugares. Heinlein contribuiu para isso, mas sem um Estranho na Terra Estranha, o livro, duvido que o poliamor fosse hoje em dia muito diferente. Ora, esta pequena frase chama-nos, na verdade, a atenção a ideia de que é um pouco estranho nós olharmos para uma tecnologia ou um movimento social, neste caso, seja aquilo que for, e querermos estabelecer uma relação direta de causalidade, simples, funcional, muito bonitinha, mas que depois deixa de lado uma série de inconsistências e deixa de lado também a complexidade necessária para que o movimento social se desenvolva, apareça, etc, etc. Quer dizer, se nós olharmos do ponto de vista, por exemplo, do Raymond Williams ou do Castells, somos obrigados a criticar esta visão muito determinística e muito casuística entre um livro de ficção científica e todo um movimento social, ou entre os flip phones ou os colchões de água, como dizia o Cory Doctorow, e um único ponto, um único elemento de expressão cultural. Até porque a ficção científica não se limita a produzir coisas dentro de um determinado contexto, ela é também um produto de uma determinada sociedade, de um determinado contexto. E depois, em segundo lugar, não sei se já repararam que o poliamor é a única coisa não tecnológica que aparece naquela lista do Cory Doctorow. O que é que acontece? As ciências sociais estão completamente de fora daquilo que se chama ficção científica. Se eu tiver um livro de ficção científica e a primeira frase, se eu tiver um livro, peço desculpa, e a primeira frase for: eu estou numa nave espacial, nós não precisamos do resto do livro para saber que aquilo é ficção científica. Está feito, está despachado, podemos pôr na prateleira de ficção científica, está tudo bem. É ficção científica porque tem lá a nave espacial. O que é que acontece? O campo da ficção científica hoje em dia é definido única e exclusivamente pelo lado das ciências naturais ou naturalistas e pelo lado da tecnologia enquanto objeto técnico. Isso seria a partir do pressuposto que as únicas ciências possíveis são as ciências naturais e positivistas e que os únicos objetos técnicos que existem são os objetos técnicos, físicos, empíricos, enquanto tais. Esquecemos, por exemplo, que, sei lá, a psicologia não necessita de implementos técnicos específicos para ser ela também uma tecnologia do sujeito, para irmos buscar um termo a Michel Foucault. Ainda há bocadinho se estava a falar de 1984. 1984 tem a questão cultural e social limitativa, mas tem uma série de efeitos produzidas também elas por artefactos tecnológicos. Se nós fôssemos levar isto ao extremo, teríamos que dizer que, no fundo, o poliamor deve-se à tecnologia, o movimento social do poliamor deve-se à tecnologia, porque foi uma nave espacial que foi buscar a personagem principal a Marte e a trouxe para a Terra, e, portanto, foi isso que permitiu o livro permitiu a criação da palavra, etc, etc. Portanto, há aqui um apagamento, que é um apagamento muito interessante, que é um apagamento ainda de tradição muito positivista, devo-me a dizer, um apagamento um bocado já que levanta suspeitas e que nos deve fazer questionar a questão, nos deve fazer questionar esta classificação, peço desculpa, das ciências da ficção científica, que afinal é uma ficção científica naturalista, é uma ficção científica tecnológica, e tudo o que não seja tecnologia, tudo o que não sejam ciências naturais, parece que não são de campo suficiente para constituir ficção científica.
portanto, acho que se levanta uma pergunta. Onde é que está a ficção científica sem tecnologia? Não é sem tecnologia no sentido que não pode haver tecnologia no livro, mas é uma ficção científica que não passe pela tecnologia como ponto definidor único ou máximo da produção de ficção científica. E daí o título do meu paper, Ficção Científica Social, o social está entre aspas. Porquê? Entre parênteses, peço desculpa. Porquê? Porque parece que não existe esta possibilidade das ciências sociais e humanas constituírem por si só ficção científica. E, portanto, daí a minha proposta, já para acabar, que se calhar poderíamos olhar para a ficção científica, ponto de interrogação, enquanto um espaço outro, ou seja, a ficção científica como ela própria uma heterotopia. Atenção que eu não estou aqui a falar dos espaços da ficção, eu não estou a falar dos espaços que os autores criam e convocam para os seus livros. Eu estou a falar da ficção, com um F maiúsculo, como um espaço heterotópico, um espaço outro. Porquê? Porque o Foucault diz, no texto dele sobre a heterotopia, que uma heterotopia é um sítio real. É um contrassítio, mas é um sítio real. Uma espécie de, e aqui estou a citá-lo, uma espécie de utopia efetivamente levada a cabo, onde os sítios reais, todos os outros sítios que podem ser encontrados dentro da cultura, são simultaneamente representados, contestados e invertidos. Sítios deste tipo estão fora de todos os sítios, embora seja possível indicar a sua localização na realidade. Esta é a definição que Michel Foucault apresenta de heterotopia. E a ficção científica, com aquele pequeno problemazinho de definição, de certa forma apresenta estas características que o Michel Foucault associa às heterotopias. A ficção científica, se formos usar a classificação de Michel Foucault, seria uma heterotopia de desvio vocacionada para a manutenção do diálogo sobre o papel da tecnologia, desta tecnologia que é muito objetificada, dentro de uma determinada definição de tecnologia, dentro de uma determinada definição de ciência, que depois torna essas definições transparentes, não é? Parece que aquilo é a única tecnologia, a única ciência que existe, que vem congregar espaços diferentes, mas por outro lado contíguos. Nós fomos pegar em 1984, Admirável Mundo Novo, vemos que aquilo trata problemas que estavam à frente daquelas pessoas, daquele tempo, mas desloca artificialmente e narrativamente os espaços para outros pontos, projeta no futuro aquilo que, na verdade, se trata de problemas presentes, de problemas passados, e esquece que se nós fôssemos, lá está, tentar prever o futuro, a única coisa que conseguiríamos dizer é que era diferente do agora. Portanto, esta tentativa de prever o futuro e de projetar para o futuro, na verdade, nós estamos a pegar no presente, ou em impressões do presente, e a tratá-las como elementos futuros. Promove-se aqui uma abertura ritualizada em torno da suspensão da descrença de que o tempo, este tempo que é futuro, mas não é futuro, se torna realista por esta atitude científica, positivista, etc. E que lá está, determina o que é realista e o que é que não é, o que é tecnológico e o que é que não é. E, portanto, que se relaciona, este espaço da ficção científica, relaciona-se com todos estes outros espaços, com a organização da experiência humana presente, com a organização da experiência humana passada. E, portanto, de certa forma, nós, em vez de estarmos a tentar perceber que tecnologia ou que ciência é que se deve considerar ou não se deve considerar para dizer que algo é ficção científica ou não é ficção científica, e em vez de estarmos a tentar encontrar uma relação de causa e efeito do género, será que o autor previu o futuro, ou será que o autor adivinhou, ou será que o autor inspirou o futuro, no fundo acaba a ser relações de causa e efeito, tanto uma postura como a outra, nós podemos entrar naquilo que o Michel Foucault chama uma heterotopologia e simplesmente tratar este campo ficcional na medida em que este campo ficcional se relaciona com outros campos da experiência humana. Agora, se eventualmente isto torna irrelevante ou torna ultrapassado o termo de ficção científica como tal, porque a partir do momento em que nós começamos a fazer esta heterotopologia, se calhar deixamos de conseguir falar em ficção científica, ou em ficção disto, ou em ficção daquilo, isso aí já poderá ser, ou não, um problema. Mas é talvez um desafio, não venho aqui apresentar respostas, atenção, é talvez um desafio que eu levanto, é este pensar as classificações de ficção, ou pensar a ficção como este espaço
hetero, como este espaço hetero outro, não é? E fazer uma heterotopologia dos espaços que nos leve para além destas relações de causa e efeito e para além da naturalização de visões facciosas do que é ciência, de visões facciosas do que é tecnologia, na constituição destes ditos estilos literários ou classificações literárias. Acho que um pouco